desafio em língua portuguesa. Se você conseguir acertar essa questão, que envolve concordância verbal, concordância nominal, parabéns, você já está na frente de pelo menos 70% dos seus concorrentes. E eu te digo isso com toda certeza. Daqueles que prestaram essa prova, 50% erraram. Vejam só. Analise as assertivas dadas sobre a seguinte frase. Aqui havia inúmeras árvores em cujos os galhos pássaros se aninhavam. 1. Há um erro de concordância, pois o verbo havia deveria estar no plural para concordar com a expressão inúmeras árvores. 2. Se fosse colocado uma vírgula após o advérbio aqui, o período ficaria gramaticalmente correto. 3. O pronome relativo cujo não admite a presença do artigo, que deveria ser eliminado da frase a fim de correção gramatical. Está correto o que se afirma em 1 e 3 apenas, 2 e 3 apenas, 1 apenas, 2 apenas ou 3 apenas. Questão realmente difícil. Você precisa ter conhecimento em concordância verbal, concordância nominal e regência nominal para acertar. Conta para mim nos comentários qual alternativa você acha que é correta e depois da correção, volta e me conta se você acertou. Olha só, vamos analisar cada um dos números. 1. Há um erro de concordância, pois o verbo havia deveria estar no plural para concordar com a expressão inúmeras árvores. Aqui havia inúmeras árvores. Vejam só, esse verbo haver, ele tem o sentido de existir. Aqui existiam inúmeras árvores. E você que é o meu aluno já sabe que o verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Portanto, esse inúmeras árvores, ele não é o sujeito do verbo haver, porque o verbo haver aqui não tem sujeito. Então, há um erro de concordância? Não, não há erro de concordância. Aqui havia inúmeras árvores. Está perfeito. Esse verbo haver, como não tem sujeito, se mantém sempre no singular. E por isso, essa alternativa está errada. Na número 2, se fosse colocado uma vírgula após o advérbio aqui, o período ficaria gramaticalmente correto. Então, aqui, vírgula, havia inúmeras árvores em cujos os galhos pássaros se aninhavam. Ocorre que você precisa lembrar de uma regrinha bem específica da vírgula e é isso que torna essa questão difícil. É uma regra muito específica que diz que os adjuntos adverbiais deslocados, e quando eles estão deslocados? Quando eles estão no início da frase ou no meio e não no final. Então, aqui nós temos um adjunto adverbial deslocado, aqui, de lugar, no caso, porque ele está no início. E essa regra diz o seguinte, quando então nós temos esse adjunto adverbial deslocado, com até 3 palavras, a vírgula é facultativa. Mais de 3 palavras, a vírgula é obrigatória. Aqui nós temos apenas aqui, que é uma única palavra. Portanto, a vírgula é facultativa. O que significa facultativa? Significa opcional. Você coloca se você quiser. Então, aqui, não há vírgula, não há problema. Justamente por essa vírgula ser facultativa. Então, essa alternativa está incorreta. Por exclusão, já teríamos aqui como alternativa para essa questão a alternativa E. Apenas a 3 está correta, mas é claro que nós vamos confirmar. Número 3, o pronome relativo cujo não admite a presença do artigo, que deveria ser eliminado da frase a fim de correção gramatical. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqui havia inúmeras árvores em cujos galhos pássaros se aninhavam e não em cujos os galhos. Isso está perfeito, está correto. Nós não podemos utilizar artigo depois de cujo, cuja, cujos, cuja. É só cujos galhos, que é exatamente o que ele está dizendo aí na alternativa 3. Então, está correto. Portanto, a alternativa correta para essa questão, alternativa E. Parabéns para você que acertou. E já aproveita para me seguir, curtir, comentar e compartilhar com quem precisa aprender isso.